começar agora, já está no YouTube. E o pessoal aproveita o curso, viu? Vamos começar. Então, assim, esse curso, Atlas, como a gente havia colocado, é um curso que tem, em sua maioria, alunos de graduação. Certo. Claro que tem alguns outros alunos de pós e pessoas já formadas, mas ele é eminentemente fechado para alunos de graduação. Então, a ideia da gente trazer temas que possam instigar, né, o conhecimento dos alunos que não só são da área da saúde. Gabriela citou vários outros aí que não são da área da saúde, mas que têm interesse com o tema, né, ou com os temas. E a gente convidou você para a abertura, que para nós é uma honra, como eu já lhe falei, pela sua história, pela sua trajetória, pelo seu engajamento, pela sua produção acadêmica, pela sua postura política e pela sua contribuição, que ao longo dos anos vem ampliando ainda mais a qualidade numa área que não é fácil de lidar, né, da economia, do financiamento. Mas a gente deixa também que você se apresente, né, da maneira que você queira se apresentar. A gente fez um pequeno cartaz mostrando da sua inserção na USP, na PUC, né? Você é um professor livre-docente, é um pesquisador e é engajado em discussões não só da ciência, mas da política também, dos movimentos. Isso é importante que se diga, né? E é um militante do SUS, né, que eu acho que essa é uma das maiores comendas que a gente pode carregar na vida, é ser militante do SUS. Então, a gente agradece a você. A gente pensou em uns 30 minutos, né? Se você achar que deve também passar um pouquinho, a gente avisa um pouquinho. Tá bom. Porque já são 5h36, então, a gente daria aí mais uma meia hora, e aí depois a gente abre para dialogar, não só com os docentes, mas com quem quiser, dentre os alunos, e com perguntas que virão do YouTube, porque a gente vai ficar monitorando lá no YouTube, e à medida que for surgindo questões, a gente pode ir colocando e você vai desenvolvendo conosco. Pode ser assim? Ok, tá ótimo. Nós temos o nosso horário, a aula em si vai até às 7h30, não é isso? É até às 19h. Até 19h, Mas, a depender da sua condição, aí eu passei 10 minutos, 15 a 10 minutos, também não mata ninguém, né? Não, veja, eu perguntei porque, como todos nós professores, tem vários aqui, né? Eu saí de uma aula agora na USP, estou com vocês aqui, encaixei essa, e às 19h30 eu começo minha aula na PUC. Então 19 horas a gente encerra. Vai. Tá bom, tá ótimo. Tá, acho que dá, sim, ok. Então, vamos lá, é com você. Ok, então quero, antes de mais nada, dizer uma boa tarde a todas e a todos que estão aqui, aos meus colegas, amigos, o André, né, a Gabriela. O André eu conheço de muito tempo, na luta das fileiras do SUS. A Gabriela eu conheço já há um tempo também, né? Me lembro no Rio de Janeiro, no curso, e aí tivemos em Campina Grande, né? E Danilo, eu conheço vários de vocês aqui, e queria, então, deixar primeiro um abraço, né? Entrar com um abraço. À distância, eu sei que é muito ruim, né? Porque abraço à distância parece que a gente está em outro mundo. Não, mas eu quero dizer que é esse mundo que estamos, esse horror que estamos vivendo. Mas eu vim aqui para comentar um pouco este horror, mas trazer também boas novas de energia para a luta. Bem, para quem não me conhece mesmo, já foi dito, eu sou Áquilas Mendes, sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e na área de Economia Política, e sou professor da Economia da PUC São Paulo, e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC. Eu, desde o meu doutorado, concentro a minha área na área da economia. Fiz estudos de ciências econômicas na Unicamp. E uma coisa para mim sempre foi muito clara. Discutir a economia, ela só tem sentido se a política está junto. Portanto, economia e política se fazem presentes. É fundamental isso.
senão poderíamos estar chamando aqui um economista e dizer assim, lá vem ele, só falar de números, ou trazer... Não, esse é um economista ligado aos interesses, né, do grande capital, da burguesia. Eu sou economista do SUS. E o Sistema Único de Saúde é realmente, o que estava falando Danilo quando eu entrei, para vocês daqui da classe, né, é realmente um monumento que nós construímos, a classe trabalhadora, né, sobretudo na luta desse país, por uma política social universal, uma política de saúde universal, nós construímos o SUS. Eu gostei do título da aula de hoje, que me colocaram. Eu aceitei e vou embora. O título anunciado foi A Defesa do SUS em Tempos de Pandemia. Então, veja, eu quero começar saudando a todos e todas que estão aqui, dizendo o seguinte, em primeiro lugar, uma pequena introdução, o enfrentamento à situação que estamos vivendo, de uma crise sanitária com o coronavírus, só vai poder ser realmente enfrentada trazendo o SUS na centralidade do debate e da luta. É disso que se trata. Obviamente que ele tem que ser fortalecido. Todos nós sabemos disso. E tem uma história, 32 anos, pessoal, né? Só que uma história de muitos embates, tensões, avançamos, recuamos, avançamos. E, na realidade, nós construímos um conjunto de políticas públicas de saúde integradas que tem vários avanços. Eu não vou elencar todos os avanços do SUS, esse patrimônio nosso, né? Mas vocês sabem, hoje nós contamos com quase 47 mil equipes no Brasil da Estratégia de Saúde da Família. Nós avançamos com o maior programa de combate ao HIV, né, da STIs. Nós crescemos num processo de descentralização forte da atenção à saúde, crescendo a atenção básica, que nós chamamos na construção da política, atenção básica à saúde. Mais recentemente, se volta a colocar o nome da atenção primária à saúde, não que não seja, mas nós temos que reconhecer qual é a nossa história. Já estou aqui tecendo algumas farpas. Porque não pensam vocês que eu vim aqui, o André me deu essa oportunidade, para que a gente só trouxesse, né, os avanços do SUS. Isso aí nós conhecemos, mas nós temos que valorizar. Temos que valorizar, eu poderia falar horas aqui só de números, o maior programa de política de saúde no mundo, tá? É um sistema que tem ouvidoria, é um sistema que, na realidade, tem um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que, se não fossem eles, com essa desorganização que vive o país do ponto de vista político e econômico, né, nós não estaríamos segurando o que estamos segurando se não fossem vocês, parte que estão aqui e que estão lá na ponta, os trabalhadores e trabalhadoras. Sem que a gente tenha atualmente uma articulação clara de comando dos órgãos tripartites do SUS, ou seja, do Ministério da Saúde, isso nem falar, não há nada. Um bando de generais. Eu não vim aqui para... A minha boca ela é extensa e vou falar, né? Então é o seguinte, não tem coordenação do Ministério da Saúde no momento. Nós temos o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde buscando, inclusive agora, dizendo que ele vai dar os números da pandemia, uma vez que o Ministério, por meio desse governo, recuou, não é isso? E nós temos o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que agrega os 5.578 municípios, que é o verdadeiro exército das ações e serviços públicos de saúde que veio sendo construído nesse Sistema Único de Saúde e que nós temos também que bater palmas a todas as equipes dessas secretarias municipais de saúde. Se não fossem eles e elas, né, nós estaríamos numa situação muito pior. Estamos muito mal, mas poderíamos estar muito pior. O SUS, eu diria que é nosso. Isso aqui é um termo da frente a qual eu pertenço e luto da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. O SUS é nosso. Ninguém tira da gente. Direito garantido,
não se compra e não se vende. Sim, mas isso é um grito de guerra. Isso, na realidade, deveria ganhar o conjunto dos brasileiros e brasileiras, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, e, na realidade, não é assim que nós assistimos, né? Porque nós estamos, attention please, nós estamos no modo de produção capitalista. Nós estamos no capitalismo. E na maneira como vai o capitalismo, nós só estamos assistindo uma barbárie e, portanto, tratando tudo como mercadoria. E a saúde não tem sido diferente. O que a gente vê assistir é a saúde cada vez mais numa lógica de consumo. Mas o SUS resiste. Mesmo por dentro dele, nós estamos assistindo tensões, tentando desfigurá-lo na sua concepção, desde lá do movimento da reforma sanitária, e quando ele crava na Constituição de 88, a gente vem assistindo, são 32 anos de resistência, de intensificação do processo de não considerar o SUS, portanto, de mercantilização por dentro. A gente resiste, a gente luta, mas o capital privado avança. Bem, a pergunta que seria para começar essa pequena introdução é de que SUS estamos falando. Que SUS temos que defender em tempos de pandemia? É o SUS público? É o SUS com direito à saúde universal? É um SUS que tem a sua centralidade pelo Estado? É isso. E um SUS que, nesses 3 pilares, não há dúvida que é o que ele tem qualidade. Não é o SUS que eu ouço de muitos, inclusive aqueles que, neste governo, passaram e ocuparam a frente do Ministério da Saúde, né? Porque não é vestindo um jaleco e indo para a televisão que se defende o SUS. Né? A defesa do SUS se dá por garantir com uma relevância pública, com recursos financeiros dignos. Então, para defender o SUS na pandemia, nós temos que ter recursos financeiros dignos de um sistema universal. 2, nós temos que ter recursos materiais suficientes, e na pandemia todos nós estamos assistindo a necessidade de respiradores, EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Profissionais orientados e coordenados e não profissionais precarizados. Isso nós estamos assistindo também ao longo da história do SUS. E tem que ter, eu falei, recursos materiais e recursos humanos. Dignos. Bem, então, nesse sentido, ele tem que ser reforçado o SUS. Defender o SUS em tempos de pandemia é reforçá-lo. Colocá-lo na centralidade do ponto de vista de coordenar o enfrentamento ao Covid-19. Porém, aqui reforçá-lo. Aqui ir para todos os cantos, alunos, alunas, profissionais, e defender que ele precisa de mais recursos SUS. Eu vou trazer aqui para vocês dados, a vergonha que tem sido a alocação de recursos nessa pandemia no Ministério de Saúde, quase nada de recurso, e a vergonha que assistimos ao longo da história do SUS com muito pouco recurso. Há, sim, um problema de financiamento. Há, sim, problemas de gestão que não foram garantidos pela falta de recursos, mas não só. Porque a gestão foi sendo engolida pelo capital e usurpando do SUS. E o capital hoje fala que defende o SUS. Eu vejo, uma vez eu estive na Câmara, eu sempre conto esse detalhe, falando numa comissão da Seguridade Social, os deputados me ouviam, eu falava e não me ouviam, aí eu comecei a berrar. Eu dei uma de totalmente, com o SUS na mão, no coração e na mão. Aí comecei a berrar. Falei, vocês não entendem nada, é um bando de gente que não estuda nada. Porque a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, a gente tem que fazer como esses professores, seminar cursos, agora pela linha remota, né? Ampliar aqui, todos estão assistindo. E aí eu falei para eles o seguinte, que eu ia apresentar uns números, e hoje eu vou apresentar alguns números para vocês, porque nós temos que conhecer essa história. Para poder defender o SUS em tempos de pandemia, nós temos que conhecer a fragilidade que o SUS veio tendo antes de entrar na pandemia. Não é verdade? Então, nós temos que conhecer isso. E aí, quando eu fui para as perguntas lá na Câmara, o deputado disse assim, gostei, professor. Um deputado lá, que eu nem lembro o nome dele, que era de um partido da
da burguesia, que eu nem me lembro, acho que era o tal do MDB, esses partidos. Aí ele disse assim, postei, o senhor defende o SUS como eu sou dono de 4 hospitais em Teresina, e o SUS para mim é muito importante. Ah, esse é o SUS que ele defende, é o SUS que passa recurso para a iniciativa privada e transfere, ele está muito interessado, o SUS é o maior comprador, né, é isso, na realidade, para esses hospitais, para a indústria farmacêutica, né? Hoje não dá para falar de saúde sem falar da nossa história, a história que a gente pode botar o peito à frente e dizer é o SUS que defendemos, o SUS público, estatal, relevância pública, um SUS para todos, um SUS de qualidade, é disso. Bem, eu já me animei logo no início, fazendo um discurso no início. Na realidade, eu tenho muito que comentar aqui com vocês, né? Eu, na realidade, quero dizer que a situação nossa não vem muito bem há muito tempo no SUS. Mas ela ficou pior e vem ficando pior, porque o sistema de saúde, o nosso sistema de saúde, não pode ser lido e entendido desconectado do conjunto das políticas públicas, do conjunto da precariedade dessas políticas, do conjunto de políticas feitas por um Estado capitalista que veio falhando ao longo desse tempo, de um conjunto que esse Estado capitalista não pode ser entendido sem entendermos a totalidade do modo de produção capitalista, em que cada vez mais acirra a barbárie, defende a vida não, se defendesse, defende os lucros, e não defende as vidas. E nós tivemos um processo de acirramento do nosso Estado capitalista, de fechamento na sua manifestação. Qual é a manifestação do Estado? É o regime político. E nós vimos tendo um regime político que foi se fechando e vem se fechando a passos largos, desde o golpe de 2016, em que foi retirada a presidenta Dilma. O golpe de 2016, para nós, é uma inflexão muito importante para entender todos os problemas que já se tinham no SUS e como vieram se acirrando. Entrou lá aquele presidente, que não vale a pena dizer o nome, porque a escola de samba já o denominou como vampiro, não é verdade? O posterior. E a sequência, nós vimos crescendo as práticas e as ideias fasticizantes no conjunto da sociedade mundial, e especificamente na brasileira, em que acaba levando à frente um governo que hoje, eu falo com muita tranquilidade, porque a literatura já é farta, já há estudos, né, de um governo neofascista, né, sob o comando desse presidente Bolsonaro, que, na realidade, continuou introduzindo políticas de alteração do SUS, que eu vou depois deixar claro, antes da pandemia, desfigurando o SUS, entendendo um sistema para poucos, com política focalizante, principalmente no nível da atenção básica, por meio do novo modelo de alocação de recursos, que depois nós podemos conversar e eu explicitar para vocês. Isso antes da pandemia, hein? Attention, please. Aí, em plena pandemia, sai a medida provisória da criação de uma agência de desenvolvimento da atenção primária, que de desenvolvimento nada tem. Na realidade, é uma agência que vai garantir contratos para o setor privado, para adentrar, atenção, no novo locus de acumulação do capital, que não é mais a média e alta complexidade, é a atenção básica. Ela vem se configurando com a entrada do capital privado, desde o momento em que nós tivemos o congelamento do gasto público com a emenda constitucional 95, e o capital fica restrito, inclusive, de vender seu serviço para o SUS, e vê um novo locus de acumulação, que é a atenção primária. E desde lá a gente vê que este governo, vem abrindo a atenção primária para o capital privado. Em São Paulo, eu sou de São Paulo, pessoal, não sou dessa terra quente e maravilhosa da Paraíba, e vocês, vários nordestinos. Eu estou nesse canto do país, que é o canto pior, que é o canto do conservadorismo, que é o canto da onde nasceu o Brasil, ligado aos interesses do atraso e ligado aos interesses imperialistas, a burguesia paulistana.
Não vamos nem contar isso aqui. Mas aqui eu queria pegar essa energia de vocês no calor e dizer o seguinte: nós temos que olhar com muito cuidado que a pandemia pega o SUS, pega nós brasileiros e brasileiras no momento onde nós já vimos sofrendo derrotas e derrotas. E mesmo durante a pandemia, na saúde, no SUS, né, no conjunto das políticas sociais, e mesmo a pandemia, se intensificam, né, a lógica de tornar o nosso SUS abocanhado pelo capital privado. Está aí, em plena pandemia, a medida provisória que cria uma agência para interesse para abrir contratos privados na atenção primária, coisa que é o grande avanço do SUS ao longo de sua história pública. Bem, eu complexifiquei. Já falei praticamente quase 15 minutos. Tenho só 15. Agora é que eu vou começar. Mas eu estou animado, porque nesses tempos de pandemia... Estou vendo sua animação nesses aqui. tempos de pandemia, André, nós temos que ter a voz crítica. A nossa arma é a palavra crítica, é a perspectiva crítica. Porque se ficarmos na conciliação, no jogo, no só dizer que nós somos 70%, é muito geral. Né? Somos 70%. Mas, na realidade, nós temos que, efetivamente, ir às ruas. Quem pode ir à rua com responsabilidade. Eu, particularmente, infelizmente, fiquei coçado no domingo, não pude, eu agora sou um sexagenário, eu sou um grupo de risco, além com alguns problemas, né, que eu tenho, que aí eu não dava para ir. Mas fiquei torcendo por todos aqueles que foram às ruas, para fazer um grito. Defesa do SUS em termos de pandemia, a nossa luta política já imediata é fora Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele é representante do interesse do capital, de uma burguesia que ainda não rompeu com ele, hein? Vocês viram como ele levou vários empresários no STF, e não eram empresários pequenos, não. Tá? Não rompeu. Nós temos que tirá-lo. Mas vamos aqui agora começar organizado. Eu quero dizer a vocês que eu tenho aqui 6 questões que eu vou tentar me guiar por essas 6 questões. Só para ajudá-los e ajudá-los. Né? Primeiro, como é que começa tudo isso? Como é que começa essa pandemia? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, isso era esperado? Segunda pergunta. Terceira pergunta, qual a dimensão da real crise que estamos vivendo? É uma crise sanitária? Ou é uma crise econômica? Ou é uma crise social? Enfim, temos que reconhecer isso. Nós temos que ver essas perguntas para poder, inclusive, saber e caminhar ao fim da nossa aula de hoje. Quarta pergunta. Como é que o SUS vem sendo tratado historicamente? 5. O que esse governo tem feito para enfrentar essa situação? E 6. É para a gente sair daqui com animação, o que fazer? O que fazer? O que fazer? Né? Bom, são muitas perguntas, parece que eu não vou dar conta de tudo, mas vou tentar, sim, e talvez eu reduza um pouco para que a gente possa depois ter o fluxo do debate. Bom, como é que começa tudo isso? Eu penso o seguinte, a gente vem trabalhando, e eu gosto de dizer isso a todos. Na realidade, a crise não é do coronavírus, nós estamos assistindo uma crise do capitalismo em nível mundial e global. Né? Há um autor conhecido, que inclusive o livro dele agora está traduzido para o Brasil, eu tinha lido em inglês, que é o Rob Wallace. Né? Ele é um epidemiólogo evolucionista, ele é um biólogo evolucionista norte-americano, e ele escreveu um livro que chama Big Farms Make Big Flu. Grandes fazendas provocam grandes influências. Né? Grandes doenças, grandes vírus, grandes gripes. Né? E nesse livro de 2016, ele inclusive, agora o livro dele saiu traduzido pela editora Elefante, eu já o adquiri também, quero dizer a vocês o seguinte, ele tem deixado claro para todos nós que
O capitalismo, nesse tempo contemporâneo, dos anos 80 para cá, com o crescimento da concentração e centralização de capital, tem levado à frente, o que comanda esse capitalismo são as grandes empresas, os grandes monopólios, principalmente no setor de agronegócio, o agribusiness, if you like. Essa é a linguagem do capital, mas vamos falar a nossa. O agronegócio. E ele diz claramente que o agronegócio, em grande escala, tem atuado na criação e na propagação de novas doenças. Isso porque, diz ele, monoculturas de animais domésticos, amontoados em grande número pela sua própria lógica, do agronegócio, acaba significando altas taxas de transmissão em ambientes de respostas imunes enfraquecidas. E, portanto, o Wallace vai dizer o seguinte: o agronegócio, num projeto ultra neoliberal, que vem o capitalismo caminhando não só no Brasil, mas no mundo, vem se organizando, e ele diz o seguinte: esse capital, só uma citação, hein? Depois eu não cito mais. O capital está liderando a apropriação das terras nas últimas florestas primárias e terras cultivadas por pequenos agricultores em todo o mundo. Esses investimentos impulsionam o desmatamento e o desenvolvimento que levam ao surgimento de doenças. A diversidade e complexidade funcional que essas enormes extensões de terra representam estão sendo aperfeiçoadas de tal maneira que patógenos previamente encaixotados estão se espalhando para o gado local e para as comunidades humanas. Se hoje nós temos o Covid-19, nós já tínhamos a SARS, a MERS, a gripe aviária, H5N, H1N1, a Zika, a Ebola, agora o Covid, e não parará por aqui, porque this is capitalism organizado, sobretudo, pela mão do grande agronegócio. E os interesses são esses. Então, o coronavírus é uma doença do capitalismo. Na realidade, a crise sanitária está no centro da crise do capitalismo econômico. Vamos lá. Sendo assim, a segunda pergunta da nossa aula: isso era esperado? Se imaginava? Sim, se imaginava. No começo de 2018, a reunião da Organização Mundial de Saúde em Genebra, um grupo de especialistas, e isso está relatado no relatório Research and Development Blueprint, chamava atenção já para o termo da doença X, a doença X, Disease X, prevendo que a próxima pandemia seria causada por um novo patógeno desconhecido que não tinha atingido ainda a população do mundo. E essa doença X seria decorrente de um vírus originário, na reunião, 2018, um vírus originário de animais e surgiria em algum lugar do planeta. O conhecimento não parou por aí. Posteriormente, em setembro de 2019, nova reunião da Organização das Nações Unidas publicou um relatório chamado O Mundo em Risco, e alertava para a ameaça de uma pandemia que ia se espalhar no planeta, matando cerca de 80 milhões de pessoas, cifra similar, como vocês devem saber, ao que a Segunda Guerra Mundial matou. A Primeira Guerra matou 20 milhões, a Segunda Guerra matou 80 milhões, e essa doença X, ou seja, o Covid, que nos chega, esse relatório já dava a estimativa de a matança de 80 milhões de pessoas, podendo acabar com 5% da economia do planeta. O contraditório, pessoal, é que nesse quadro nós não vimos, a maioria dos países nem sequer dedicou energia e os recursos necessários de forma geral, nem para os sistemas de saúde em particular. Traduzindo o quê? O perverso perfil do capitalismo contemporâneo. This is capitalism. Ok? Então, está muito claro que isso era esperado. E a vergonha total é que o capitalismo
seus governos, os estados capitalistas, nada assim fizeram para se proteger disso. Tá certo? Bem, estou falando em nível mundial. Daí dá para a gente chegar na terceira questão, qual a dimensão da crise? A dimensão da crise se trata de uma crise do capitalismo, uma crise estrutural que desde finais dos anos 70, ela vai ganhando força no mundo, e em 2007 e 2008 ela se descortina com muita força, e que no Brasil vai ter o seu impacto a partir de 2014. Não é isso? E nós vamos assistir os PIBs, os produtos internos brutos dos países, reduzindo, caindo. E no Brasil, desde final de 2014, nós já vamos assistir, sobretudo, políticas muito parecidas com os países centrais, de ajustes a essa crise, mas políticas de ajustes pelo capital, de ajuste recessivo, de corte de gastos públicos, de salvamento aos grandes bancos, ao capital fictício, ou seja, capital financeiro, que domina o processo do capitalismo, em detrimento, sobretudo, às políticas sociais e, no nosso caso, aos sistemas de saúde e, no nosso caso, o SUS. O Brasil vive, desde 2014, 6 anos de estagnação. Quer que eu fale os PIBs? Não precisa. Né? É pífio o nosso tamanho do produto interno bruto, chegamos a ter 2 PIBs negativos, e depois, já 2018, 19, 1,1%, e 2020, com a pandemia, claro, com o lockdown, com o isolamento, vai ser acirra, porque a cada mês parado é 2% a menos do PIB. Portanto, as estimativas já apontam que o Brasil, ao final desse ano, terá um crescimento negativo de cerca de 7% a 8%. Não é? É o mundo e o Brasil. Ou seja, isso é o capitalismo. Ele está gerando o quê? É um capitalismo que, na realidade, a sua crise é expressa por 2 grandes tendências. Primeira tendência, a tendência declinante da taxa de lucro. A gente vai olhar que caem os lucros no capital produtivo. E, ao cair no capital produtivo, o capital não é idiota. A burguesia, a classe dominante, vai buscar um espaço para valorizar o seu capital. Aonde vai se encontrar, que é a segunda tendência do capitalismo contemporâneo? No espaço da esfera financeira. Portanto, você tem uma queda da taxa de lucro do capital produtivo e uma subida da taxa de lucro do capital financeiro. É onde se faz o capitalismo. É na volúpia, é no pitbull do capital financeiro, que vai ocupando todos os espaços para se valorizar. Espaços antes que não eram bem frequentados pelo capital financeiro, como a saúde, como a educação. Mas deixaram de ser, passaram a ser locais privilegiados também. E nós vamos assistir os estados capitalistas por suas políticas, né, valorizando a entrada do capital financeiro, inclusive abocanhando o fundo público, os orçamentos públicos, com políticas contra a reforma de direitos trabalhistas. É o capital, enfrentando a taxa de lucro declinante do capital produtivo, vai, então, reduzir os custos da produção. É achatamento. Né? A língua deles é assim, ó, screw the workers. Eu não posso traduzir, mas significaria ferrar os trabalhadores, né? Diminuindo com contra-reformas trabalhistas, intensificando a jornada de trabalho, sobretudo fazendo contratos precários, terceirização. Ei, a saúde não fica longe disso. Queridos, o nosso sistema de saúde, ele é atravessado, sim, por essa volúpia do capital fictício. E se vocês me permitem, queridos alunos e queridas alunas, eu vou compartilhar 2 lâminas com vocês, só 2, tá certo? Vamos ver se eu estou bem treinado nessas ferramentas remotas. Se eu me animar, eu passo mais que 2. Mas veja só, peraí que está indo. É aqui. Acho que agora foi. Estão vendo aí esse gráfico? Alguém pode dizer um sim para mim? Sim. Ok, obrigado. Então é o seguinte, aqui é um gráfico que muitos já viram. O orçamento federal do Brasil executado em 2019, 2,7 trilhões. Veja, do total do orçamento federal, olha o capital fictício se abocanhando nas políticas públicas.
38,27% é para pagar juros e amortização da dívida. Então, veja como o capital fictício, o capital financeiro vai abocanhando nessa lógica desse capital, dessa crise capitalista, né? E aí vai, claro, diminuindo. Nós vamos olhar que saúde, no total do conjunto do orçamento, ela não responde, responde a 4%. Qual o segundo maior item? A Previdência. Ah, professor Atlas, agora eu entendi. Eu entendi que a volúpia do capital financeiro é por isso que ele força uma contra-reforma previdenciária que vai ser aprovada de forma exultante, expropriando os trabalhadores. É a contra-reforma do governo Bolsonaro. O que é a contra-reforma da Previdência? Claro, o capital diz o seguinte: eu preciso de maior parte desse orçamento. Qual é a próxima despesa? É a Previdência. Portanto, eu não estou aí com os brasileiros e brasileiras, eles que vão para o mercado e consumam a sua previdência, porque o Estado não vai aposentá-los. O Estado vai retardar. É o que nós assistimos. Veja no âmbito da saúde. Este é um gráfico que me acompanha há muitos anos. Aqui nós temos a barra verdinha de 1995, o governo Fernando Henrique, passando pelo segundo governo Fernando Henrique, passando pelo governo primeiro do Lula, o governo 2 do Lula, o governo da Dilma, o governo do vampiro, e chegando até aqui, o último ano do governo neofascista Bolsonaro. Nós estamos vendo que a barra verde é o gasto do Ministério da Saúde em relação ao PIB, somente 1,7% do PIB. Não foi alterado. Olha a força do capital induzindo as políticas e na hora da alocação, na prática, isso não alterou. Mas o que é o vermelhinho? É o gasto com juros da dívida. Veja, chega a ser, essa é a prioridade do capital. Esse é o capitalismo que não está preocupado com o SUS e com a saúde. Nós vamos entrar na pandemia nesse quadro. Veja, 2019, 6,4% do PIB. Significa dizer o seguinte, significa 479 bilhões pagos para os juros da dívida, enquanto para a saúde, para o SUS, em nível federal, não estou contando estados e municípios, é 1,6%. Chega a ser, realmente, esse é o quadro. Portanto, como é que o SUS, quarta questão, vem sendo enfrentado neste momento de crise do capital? Foi o comando do capital fictício, vocês estão vendo aí um exemplo. Mais 2 slides. Nós vimos assistindo, que vocês todos sabem, e aqui é importante eu dizer a vocês. Veja aqui. O que é isso? Nós tivemos uma emenda constitucional 95, né, que congelou o gasto público, no caso da saúde, atenção, congelou que o gasto em ações e serviços públicos de saúde deve ser 15% da receita corrente líquida de 2017. Quanto deve gastar em 2018? 15% da receita corrente líquida de 2017. Só vai crescer com a inflação. A inflação pequena. 2019, quanto deve gastar em saúde pública? Deve gastar 15% da receita corrente líquida de 2017. Portanto, nós vimos assistindo um processo de queda, de desfinanciamento do SUS, né? E isso tem significado, nesses 3 últimos anos, o SUS, antes de entrar para a pandemia, perdeu recentemente 22,5 bilhões. Isso aqui tem bilhões. 22,5 bilhões. Agora sim, vamos interromper o nosso... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Assim, volto sim. Olha, professor está dando tanta aula remota que ele só sabe apertar botão, ir para cima o botão. É disso que a gente foi tornado. Essa é a volúpia do capital. Tornando todos nós como mercadoria e cada vez mais insanos. No momento onde a gente precisa ter mais saúde, e a mais saúde seria por meio do SUS. O SUS desfinanciado e adentra na pandemia. Bem, mas ele foi desfinanciado 22,5 bilhões agora? Não, meus queridos e queridas. Vocês já ouviram falar? O SUS vem caminhando por um processo histórico de subfinanciamento. Significa que até hoje nós não temos fontes certas para serem alocadas para o SUS. Lutamos, foi uma luta do movimento da reforma sanitária. Quantas vezes eu me juntava com o professor Andrezinho, a Gabriela em pensamento, não a conhecia, mas ela devia, o Danilo no grito também. Nós lutamos para que fosse respeitado os recursos, né, para que o SUS tivesse.
Na realidade, meus queridos, o subfinanciamento é porque nós não tivemos fontes suficientes seguras. Né? Na realidade, nós lutamos para que aquilo que constitui o orçamento da Seguridade Social, na Constituição de 88, que compreende a Previdência, Saúde e Assistência, lá, a ideia é que esse orçamento pudesse dar vazão a ter um SUS universal. Mas, para isso, era necessário uma parte desse recurso ser vinculado para a saúde. Não foi. Só conseguimos vincular esse recurso em 2000, com a emenda 29. Mas tivemos uma vinculação de recursos para estados e municípios por base de impostos. Vocês todos sabem disso. O município tem que gastar no mínimo 15% da receita de impostos em saúde, estados no mínimo 12%, né? E a União não ficou na base dos impostos, ficou numa base de cálculo complicada, a variação nominal do PIB, foi deixou de aplicar e responder a sua parte. Nós lutamos para regulamentar essa emenda, demorou de 2000 a 2012 para regulamentar a emenda, para ver se a gente acertava. A emenda, no fundo, com o nome Lei 141, que é a regulamentação da emenda 29. A ideia da regulamentação, meus queridos e minhas queridas, era para que afirmasse a base de cálculo da União. Só que nós tivemos a Lei 141 aprovada em 2012 e não mudou a base de cálculo da União. Não conseguimos! Claro. E, com base nisso, continuamos com o subfinanciamento, sobretudo por parte da União, porque os municípios foram aplicando a sua parte. Né? Os estados entenderam que o mínimo era o máximo, fizeram com problemas, mas os municípios avançaram mais. Hoje, no conjunto dos municípios do país, em média, eles aplicam cerca de 25% da receita de impostos, quando deveriam aplicar no mínimo 15%. Né? A União sempre foi um grande problema, os estados também, mas a União muito mais, porque ela tem a maior base de arrecadação, a maior parte. Então, nós temos uma história, eu poderia aqui falar os vários momentos. Depois tiraram recurso institucionalmente, a famosa DRU, a desvinculação das receitas da União, tirando do orçamento da Seguridade Social para ir no cofre único do governo federal, para garantir pagamento de juros da dívida e a política de superávit primário. Essa DRU está em vigor até hoje, desvinculação da receita da União. Em 2019, desvinculou do orçamento da Seguridade Social 120 bilhões. Eu tenho a conta de 1995, Fernando I Henrique, passando por todos os governos, chegando a esse neofascista, até 2019, nós temos cerca de 1 bilhão, 1 trilhão, só 1 trilhão de reais foram retirados do orçamento da Seguridade Social, o que vai ajudando o desfinanciamento da saúde do SUS. Portanto, essa DRU ainda está em vigor até 2023. Queridos, entramos, então, na pandemia, com subfinanciamento histórico, né? Com o desfinanciamento da EC 95, com uma correlação de forças entre que o Estado capitalista vai se manifestando por um regime de fechamento. Um governo neofascista, que eu não preciso aqui explicitar o porquê e o que tem dado esse governo. Portanto, o golpe de 2016, ele veio em curso. Eu escuto às vezes eu ponho nesses jornais vagabundos da televisão brasileira, né, Rede Globo, essa coisa que não dá para ver, mas a gente precisa ver o que esses negros às vezes estão falando. Para nós temos a arma da crítica, e eu estou quase fechando. Outro dia assisti e dizia assim, não, porque do jeito que está na Rede Globo, né, o governo, desse jeito ele vai querer fechar, ele pode dar um golpe. Eu quero chamar a atenção de vocês. O golpe já está em curso, porque nós não precisamos ter um golpe, né, somente chega lá, vamos fechar, quando na realidade várias instituições já não estão sendo respeitadas por esse governo.
Ora, na realidade, nós estamos vendo um movimento de criminalização nos movimentos sociais, nós estamos assistindo, sobretudo, desrespeito aos poderes institucionais que a gente já vê por esse governo. Quer dizer, o golpe está em curso. Né? Portanto, nós entramos numa pandemia, nesse quadro político, num quadro gravíssimo, numa crise econômica de tamanha envergadura, porque não peguem a Rede Globo, não escutem o que eles falam, a mídia oficial, porque ela diz que a pandemia está causando uma crise econômica, e para o capital isso vale a pena. Mas a crise econômica é anterior. Já vários estudos, já havia prognóstico, 2019, a retração dos PIBs em escala mundial já vinham caindo, 2020 ia ser um ano pior. Então, nós tivemos, quer dizer, o capital, ao criar a própria pandemia, não é verdade? Se vê no momento agora, né, dizer, então, que nós temos que voltar, porque isso está afetando, inclusive, as suas taxas de lucro, que já vinham caindo. É por isso que nós temos recente a correlação de forças do capital, faz com que no Congresso aprove, no Senado, volta para a Câmara, e agora a emenda, a PEC do orçamento, a emenda de guerra, a EC, aí que vocês estão assistindo, que, na realidade, aprovou que o Estado brasileiro emita títulos podres para salvar os bancos da situação que está. São cerca de 978 bilhões. O que vai ocorrer isso? Sem limite, hein, para salvar a emissão de título podre. Tá? O que vai significar isso? Significar maior privatização, a classe trabalhadora vai pagar com mais ajuste. Portanto, não pensem vocês que ao sairmos da pandemia, ai, que bom, saímos da pandemia, o quadro é muito complicado. Sairemos numa situação muito grave. Neste movimento, o que nos resta? O que tem feito esse governo? Quase nada, como vocês sabem. Nada. E só vou dar um dado, porque o tempo meu já está esgotando mesmo, para a gente chegar na última pergunta. Eu disse o que esse governo tem feito. Se olharmos em termos de números, eu tinha vários números, mas não vou cansá-los mais, e nem cansá-los. O que eu vou dizer é que este governo, segundo o boletim do Conselho Nacional de Saúde, só alocou, até agora, reservou 34,5 bilhões de reais. Na realidade, você acha que é muito, mas calma, é recurso público. Significa que empenhou, esse é o linguajar na administração pública, você tem lá reservado 34,5 bilhões, mas empenhou somente 12,9 bilhões. E liquidou, significa efetivamente o que aplicou, 10 bilhões. 10 bilhões não chega a 10% do orçamento do Ministério da Saúde, que é 138 bilhões nesse ano. Então, a gente tem que denunciar. Há um descaso tremendo. Né? E essa denúncia se expressa pelo que fazer. O que fazer, meus queridos e minhas queridas, para encerrar? Eu diria, começaremos por as medidas urgentes. Não se enfrenta a pandemia sem o fortalecimento do SUS. Fortalecimento significa revogar, a emenda constitucional 95. Temos que ter o maior coro na sociedade brasileira, seja da classe trabalhadora, inclusive de parte de uma burguesia que já não está aceitando muito o Bolsonaro. Precisamos puxá-la para que ela também enfrente e crie vergonha e realmente, né, faça força para ele sair. Né? Bem, revogar a emenda 95. Nós precisamos, sobretudo, também garantir que a DRU seja revogada, a desvinculação das sessões da União. Nós precisamos garantir um debate que começou no Congresso e a sociedade tem que ganhar esse todo, que é a criação da tributação sobre as grandes fortunas. Ah, mas, professor Atlas, se tributar grande fortuna, o capital, a fortuna, o ano que vem já vai embora, não fica aqui, porque sabe que vai ter que pagar o imposto. Queridos, em 1945, parênteses, 1945, em plena Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra, 17 países capitalistas na Europa firmam uma tributação sobre as grandes fortunas, once for all, significa uma vez por todas. Você cria uma tributação por um ano, o suficiente para você poder ter arrecadação para reconstruir um projeto e um plano, certo? Porque, é claro, o capital depois vai tentar escapar, mas tudo isso tem que estar no projeto. E não adianta o Estado capitalista arrecadar isso no fundo, e nós vamos ver a cor disso do SUS,
Não, o projeto tem que estar articulado com a receita disso está para a Seguridade Social e parte dela para o Sistema Único de Saúde. Tudo isso nós temos que discutir. Nós temos que garantir esse não pagamento dos juros da dívida, esse socorro a bancos. Por isso, convidamos aqui a nossa grande organização governamental, Auditoria da Dívida, para que tome a frente dos nossos protestos e que realmente nós precisamos honrar e dizer assim, essa dívida não, tá? É uma auditoria, essa dívida não. Dívida ilícita que se faz pela ciranda financeira, não. Esse é volúpio do capital, não. Vocês poderiam me interromper agora e dizer assim, bom, tá bom, Atlas, mais medidas, mas você acredita que o capital, essa burguesia financeira nossa, que se alia ao capital internacional, ela vai concordar com essas tributações que você está falando? Eu digo, queridos, nós temos que pautar a luta. A revolução não é amanhã, nem depois da manhã. Ela é no processo. E nós temos que criar tensão. E, portanto, essas medidas elas são fundamentais para jogar o debate da política. E nós seguimos, primeiro, fora Bolsonaro. Né? Ah, mas e o Mourão vai assumir? Queridos, é uma luta política. Fora o Bolsonaro, nós vamos virar e derrotar os militares na sequência. Nós precisamos criar uma relação de força. Mas nós temos propostas para o SUS, proposta para salvar vidas e não lucros. Nós não aceitamos. O SUS é nosso. Ninguém tira da gente. Direito garantido, não se compra e não se vende. Eu termino aqui. Aí é o que fazer. Estou aberto para perguntas. Obrigado. Aê, rapaz, ó, é para bater palmas, ó. Fantástico, fantástico. As mensagens aqui são as mais efusivas que eu já vi na minha vida. É muito bom, é show, é incrível. Que pena que é pouco tempo, né? Você brindou a gente com uma fala maravilhosa, né? Nos mostrando aí uma realidade complexa, uma leitura mundial, que eu acho que é importante que traga para os alunos essa ideia dessas conexões todas que envolvem a pandemia, e eu concordo com você, isso é uma das facetas da crise do capitalismo mundial, que está expressa numa doença, né? Mas por trás dessa doença tem um conjunto de situações aí, né? Eu não sei como é que a gente faz aí, Gabriela, pergunta é o quê, faz como, tem muita gente querendo falar aqui. Tem muita gente aqui, sensacional, hein, Aquila? É bom ouvir, né, essa parte, então, do que fazer aí, que não é fácil, né, pensando nessas propostas, eu acho que a gente tem que pensar, né, mas chega, né, nosso dinheiro ir para dívida, enfim, a gente precisa fazer bom uso disso, né, e fortalecer o que de fato interessa a população brasileira. Ontem eu vi o Léo, foi fantástica a fala dele, gostei muito, e hoje, escutando você, só nos motiva, né, a continuar aí com os estudantes, com os mestrandos, enfim, no nosso dia a dia. E aí, eu acho que quem quiser, a gente pode abrir, a gente tem, agora eu nem vi o tempo passar, né, faltam 30 minutos, são 6h30, a gente abre agora para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, poderão aqui pelo chat do Google Meet, né? E também no YouTube. Eu acho que no YouTube já tem uma pergunta. Tem uma da Manuela aqui, ó. Vitória. Diz aí, Hernani. Fala, Hernani. Lá da UF. Olha, eu fico feliz com a fala do professor Áquilas, né? Eu acho que ele faz uma leitura, eu digo até mais, não é do capitalismo, ele faz uma leitura planetária, né? Que, na verdade, essa condução do planeta está sendo operada muito por base do capitalismo. Esse capitalismo ainda que não tem alternativa, né? Não há alternativa clara com o capitalismo do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? Eu tenho isso claro, e que a gente precisa procurar outras formas para estar discutindo, voltando à discussão da política pública, voltando à discussão do financiamento. Eu acho que, ao longo do tempo, perdemos alguns momentos históricos que poderíamos ter, não sei, né, na minha percepção hoje,
se a gente tivesse descentralizado radicalmente esse financiamento, entendeu? Que a gente também não... Era uma forma de a gente tivesse vários orçamentos, dividido, várias pessoas. Eu acho que seria muito mais fácil a gente estar próximo desse financiamento se a gente tivesse, de certa forma, descentralizado, coisa que sempre foi problema do ponto de vista da política pública brasileira, né? E eu acho que é arregaçar as mangas, juntar amigos, juntar pessoas para virar uma demanda, essa demanda virar uma política e a gente dar a volta por cima. Eu acho que um caminho é esse, né? E concordo plenamente com Áquilas, né? Sem financiamento, não há como a gente estar revitalizando, melhorando o SUS. A gente tem que estar discutindo essas questões da emenda constitucional, de todas essas formas de retirar dinheiro do SUS, né? Desqualificando o tempo todo, fragmentalizando, né? Trazendo a lógica do capital, de produção, onde o indivíduo tem que produzir, quanto mais consulta, ganha mais. É uma lógica perversa, competitiva, como diz Áquila, né? A atenção básica é o último recurso, o último lugar, né, que faltava o capitalismo empresarial, que a gente, no meu tempo, chamava os tubarões da saúde, adentrar na atenção básica. É isso, brilhante apresentação, Áquilas, muito legal, muito esclarecedor. Parabéns. Tem perguntas aqui, Gabriela. Tem aqui, o Tiago Patrício pergunta quais seriam as boas alternativas. Vamos fazer logo em bloco, porque aí ele faz o, né? Ô, professor. Oi, diga. Quer falar? Eu estou aqui anotando a ordem dos inscritos que tem para pergunta. Gabi tem uma já do YouTube. Então pergunta aí, Gabi. Pergunta aí. Deixa eu fazer aqui a pergunta. A Manuela, doutoranda lá do PPGASC da UFES, ela está perguntando que ela gostaria de saber, nesse Brasil sem comando, né, sem direcionamento, como os gestores do SUS podem conduzir as políticas de saúde nessa pandemia. Isso. Matias vai fazer uma pergunta. Ok. Vai, Matias. Primeiro, boa noite. Queria agradecer pela oportunidade de estar participando aqui. A gente está bem agradecido por essa oportunidade. Queria deixar claro também o meu repúdio pelo governo que está instaurado no país. Sim, eu acho que está tendo um desvínculo enorme do que deveria ser saúde pública e necessariamente do acesso à população, e minha dúvida é justamente até que ponto, e como nós, estudantes agora ingressos na universidade, podemos interferir e mudar esse cenário da saúde, porque a maioria das representações dos exemplos dados foram feitas em instâncias mais superiores, em que a gente não tem mão direta. Eu queria saber, eu, quanto estudante da área de saúde, futuro profissional de saúde, como eu posso interferir diretamente nessa questão dessas políticas públicas que estão sendo perdidas com o governo Bolsonaro. Ok. Vamos fazer uma... Não. Mais uma, não? Mais uma, ok. Agora, Nádia, acho que tem uma pergunta também. Boa noite, não estou aparecendo, um instante. Sim, Nádia. Olá, bem, primeiramente, muito obrigada pela aula, foi inspiradora, como já comentaram no chat. Disponibilizaram um artigo anteriormente, de sua autoria, que é o SUS necessita muito mais que aplausos, e que traz, né, esses dados bem contextualizados. Eu achei interessante o apontamento da medida provisória número 924, que transfere os recursos da atenção básica e da assistência hospitalar e ambulatorial para o combate ao Covid, como se realmente não tivesse importância focar na atenção básica nesse momento. E aí eu queria saber se esse tipo de medida pode ser considerado de certa forma, um incentivo a um investimento privado nesse âmbito da atenção básica, em detrimento do setor público, e se essas outras medidas provisórias citadas depois também são em questão de realocação de recursos, ou se traz de outro setor. Certo. 3 questões aí. Tem mais, não? Vamos falar com essas, né?
É o seguinte, nós estamos às 6h33, a gente tem aí o quê? 27 minutos, né? Quer fazer mais questões, e aí eu falo de uma... O que vocês preferem? Para mim, pessoal. Deixa eu aproveitar uma coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o papel do controle social, porque eu acho que a fala do Matias, em que pese ele não ter colocado, assim, não ser uma coisa do controle social, da participação efetiva em uma instância dessa, de conselho e tal, mas eu acho que a fala dele me instigou a pensar como essa questão do controle social nesse momento, que eu estou sentindo que, tirando o Conselho Nacional, os demais conselhos, eles estão muito calados, né? A figura do Conselho Nacional, ela aparece, mas os demais conselhos estão muito calados, os conselhos locais, os conselhos estaduais, eles são meio calados. O protagonismo hoje está muito na frente dos governadores, porque tem uma disputa política em curso, e dos gestores estaduais, né, que, junto com os municipais, tentam fazer esse enfrentamento cotidiano. Então, só para esse apontamento aí, para você fechar esse bloco. Tá bom. Tá certo. Então, vamos lá. Manuela da UFES, né? Como é que os gestores do SUS podem conduzir essa pandemia num quadro de descontrole, de não uma centralidade? Realmente, o que a gente vem assistindo é que é um salve quem puder, a verdade é essa. Quer dizer, aí de novo nós voltamos, né? O SUS e esses gestores municipais acabam sendo praticamente grandes heróis num quadro desse, à medida em que não há uma política coordenada e numa crise sem recursos, os municípios também já vinham tendo suas receitas caindo do ano passado, portanto a situação não é uma situação longe de ser uma situação confortável, né? E num desgoverno total na coordenação do Sistema Único de Saúde, né? Me chamava a atenção, Manuela, quando nós assistíamos aquelas primeiras entrevistas quando iniciou a pandemia, no Ministério da Saúde, que ia o ministro Mandetta, à época, à frente, e ele vinha com aquele jeito dele. Ele primeiro vinha de terno, depois vocês viram que ele mudou, aí ele começou a botar o jaleco do SUS, né? Ele não me enganava nem vestindo o jaleco, todos nós sabemos que ele veio da iniciativa privada, tudo bem, mas o que eu quero dizer, o que me chamava a atenção, e não era comentado, é que aquilo que ele apontava lá era justamente essa faceta conservadora e autoritária, e por que não dizer neofascista do governo, em que o SUS não é o Ministério da Saúde somente. Então, ali à mesa tinha que estar sentado, né, o ministro, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Porque nós, se vocês não sabem, ou vários sabem, mas a política de saúde é a única que tem uma coordenação tripartite, toda ela caminhou num projeto, num desenho institucional, em que nenhuma portaria sai sem uma decisão dos 3 gestores do SUS, certo? Claro, nós estamos falando de um governo, né? Esse governo que não respeita nada, não respeita a vida, não respeita a política, não respeita o SUS. Então ia lá o Mandetta, e eu ficava muito chateado que vários amigos meus, inclusive da associação a que eu pertenço, Brasileira de Saúde Coletiva, Abraço, acabavam até elogiando o Mandetta, de ele falar, né? Eu tinha verdadeiro horror. E quando ele saiu, então, tinha gente até que queria fazer algum manifesto para apoiá-lo. Quer dizer, é totalmente... Veja, a gente brinca aqui em São Paulo, a gente fala assim, o iludido é pior que o doido. Né? Veja, a ilusão dessa gente, inclusive da própria saúde, né, de centrar numa figura única que, no fundo, estava já mostrando quanto que ele desconsidera o SUS, que não sentava na tripartite. Portanto, você não tinha o CONASEMS e o CONAS, portanto, os secretários municipais nesse país totalmente, né, deixados de lado, não tinha uma coordenação e continua sem coordenação, porque agora o Ministério com general à frente, cheio de coronel e generais, vocês sabem, quer dizer, aí vocês vão me dizer que vai dar o golpe já está dado, querido, está dando, ele só pode ganhar cada vez mais força fechada. Então, eu vou dizer a vocês o seguinte, tanto a sua pergunta, Manuela, como, de uma certa forma, o André, quando tenta puxar a pergunta do Matias, falando do controle social, eu tenho uma questão que eu gostaria de falar aqui inicialmente. E parece, no quadro que eu explanei, num quadro nós estamos assistindo um capitalismo de barbárie, num quadro nós estamos tendo uma luta política, né, acirrada no processo de fechamento,
não me parece que tudo que nós temos organizado do ponto de vista institucional seja espaço para a nossa prioridade da luta. Veja o que eu falei, seja espaço para a prioridade da luta. Não quer dizer, e aqui eu estou dizendo a vocês o seguinte, vou radicalizar para ficar clara a minha ideia. Né? Não me parece que o que vai salvar isso serão os secretários municipais de saúde. Eles estão desarticulados, eles já vêm com problemas de articulação. O professor André Bonifácio tem estudos aí sobre os gestores do SUS, né, sobre os gestores municipais. Eu tive a oportunidade, do ano passado, estar num projeto com o CONASEMES e fazer oficinas com as diretorias do CONASEMES, e eu fiquei assustado. Porque a oficina que eu fazia era sobre necessidades de saúde. Nós íamos discutir o que os gestores pensavam de necessidades. E aí, olha onde eu vou chegar no raciocínio. Por quê? Porque nós estamos discutindo uma nova proposta de alocação de recursos baseada em necessidades, que o professor André deve se lembrar que a gente vem nesse debate há muitos anos, buscando que o SUS aloque os recursos do Ministério para estados e municípios, levando em consideração necessidade de saúde. Nunca foi assim. Então, nós vimos discutindo. E aí, o CONASEMES nos chamou para organizar um projeto nessa linha. Mas, para antes, nós íamos ter reuniões, oficinas com os gestores para ver como é que os gestores veem a discussão de necessidades. Era importante, como também a gente ia ampliar com outras oficinas. Bom, a minha surpresa foi em março do ano passado, de 2019, eu fiquei em 2 grupos, com 30 gestores em cada grupo, eu passei nos 2 grupos. Era impressionante o conservadorismo de alguns gestores, essa leva que nós temos, porque foi a leva do governo da eleição. Não se iludam, pessoal, não se iludam. Eu não estou falando isso é geral, eu estou falando que é uma leva muito conservadora que entende o SUS somente por uma questão de saúde pública, sem considerar aquilo que eu falei no início, uma saúde universal, integral. Eu ouvi de secretários, e eu não vou dizer da onde, senão vocês iam começar a rir aqui. Vocês são da onde mesmo? Ah, tá bom. Então, eu ouvi de secretários de diversas capitais do Nordeste, né, dizendo, esse negócio de universalidade não tem mais sentido, professor. Necessidades não dá para todos. Né? E não foram de capitais pequenas do Nordeste, não, viu? Então, há uma onda conservadora que não é só do presidente, não é do governo. Nós estamos assistindo isso no mundo e no Brasil. E, portanto, os gestores dessa última leva não são gestores da época em que a gente tinha gestores municipais aguerridos, que saíam numa defesa brava do SUS. Hoje, não. A gente vê um conjunto muito complicado. Então, nós temos aqui o poder institucionalizado, mesmo interno no SUS, ele é muito conservador. Eu tenho que dizer isso a vocês. Parte dele não olha o SUS como nós, na construção do movimento da reforma sanitária. Portanto, eu diria que não dá para a gente apostar em espaços tantos institucionais para a gente querer transformar, né, Hernani? Né? Sobretudo se a gente quer fazer uma saúde emancipada numa nova sociedade, Hernani, como você estava colocando. E aí eu chamo isso para os conselhos. Claro que o conselho é um espaço de controle social que o SUS criou, formou, e nós não podemos desvalorizá-los. Isso aqui, eu estou com todos, né? Nós temos os estudantes, né? Aqui com o Matias, jovens aí que podem ocupar, ir ao conselho, porém não nos iludemos. Os conselhos, na sua maioria, eles têm praticamente um comportamento que não é diferente desse conservadorismo, e nós vimos esses conselhos engessados, muitas vezes totalmente alinhados à política, né, do gestor e do prefeito, não é isso? E, portanto, não exercem um papel de controle público para valer. Então, eu não diria que você não tem que ir ao conselho frequentar, mas não se iluda com o conselho. Para mim, não é o espaço prioritário. Me parece que não, neste momento, aliás, não é só de hoje, mas que nós temos que priorizar, e essa juventude, eu vejo o Matias com essa energia, ora, são os estudantes que vão derrubar o Bolsonaro, queridos. Vocês que já, eu não posso ir para as ruas, vocês vão com máscara, com o equipamento de proteção, podem ir, vocês vão, essa força de vocês, é a luta nas ruas, é a luta no debate com a população, é a luta na unidade de saúde, conversando com quem entra e quem sai, né? E conversando, não é nos espaços institucionalizados, porque aí a gente fica praticamente o que a nossa burguesia quer, não é isso?
né? Ela vai preparando as contra-reformas e nós vamos ficando discutindo lá em fóruns específicos e ficamos isolados do conjunto do movimento da sociedade. A sociedade hoje, no seu conjunto da classe trabalhadora, porque sociedade é um termo também bem geral, né? Sociedade inclui os filhos do Bolsonaro também, se vocês quiserem. Não dá. Nós estamos falando, né, do conjunto da classe trabalhadora. Aqui é o espaço. O movimento estudantil tem um papel agora importantíssimo. Matias, acabando a aula aqui, né, você já vai ver com o seu pessoal e se organize para a próxima leva, que eu não sei se é o domingo próximo ou outro. Os estudantes têm que estar nas ruas, protegidos, fazer a coisa. Não é isso? Mas não, vocês têm essa energia. Então, eu não apostaria tanto nos espaços institucionais. Então, Matias, a tua resposta agora definitiva é dizer o seguinte: é a luta, meu querido. É a luta, mas a gente faz luta com arma crítica, vocês estão estudando aqui, vão estar sempre se informando, criando, mas não adianta uma informação pela informação. Se trata de formação crítica, e isso nós não temos somente num curso de saúde, em que eu dou aula, eles dão aula, vocês estão fazendo, somente no curso de saúde coletiva. Nós temos, na nossa atuação, no conjunto, na totalidade da discussão da vida da sociedade. Né? E aí, se organizando, pessoal. Há diversas formas de organização, seja por partido político, por movimentos sociais, por coletivos. Hoje é bastante heterogêneo. É isso, não tem como. Eu não vejo, viu, o Nadiadja, na realidade, não dá para a gente, para responder a pergunta dela, não dá para a gente confiar no que o governo vem fazendo em termos de alocação de recursos. Eu pulei agora o tema, depois eu volto para a questão que eu quero debater, terminar com o Hernani. Quase que dando um abraço a ele à distância. Né? Mas veja, Nadiadja, o que você leu lá no nosso texto é que a gente vem acompanhando junto com o Conselho Nacional de Saúde, que também, André, não pense você que o Conselho Nacional de Saúde tem tido um papel também muito de acirrar, né? Agora sim, porque nesse quadro não dá, mas veja, nós tínhamos que ser mais radicais ainda. O Conselho Nacional tinha que estimular, como você falou, os conselhos estaduais e municipais, mas estimular para quê? A luta de defesa no SUS hoje é na rua, é no Fora Bolsonaro. Não é ficar somente acompanhando a alocação de recursos, não é ficar fazendo reunião, entendeu? Esse é o debate, nós temos que estar em sintonia com a defesa da vida, da saúde, e a defesa da vida hoje passa pelo enfrentamento. Não dá para a gente se fechar. Então, mas eu acompanho, viu, Nadiadja, o boletim do Conselho Nacional de Saúde sobre a alocação. Como eu disse a você, houve várias medidas provisórias, várias medidas que são créditos suplementares, créditos para enfrentar uma catástrofe, no caso, é o coronavírus. Esses créditos são emitidos a partir, quer dizer, você tem um orçamento, mas não tem recurso no orçamento, então você emite créditos suplementares e se faz por medida provisória. Daí é que foram alocados. Mas a primeira intenção do governo foi fazer um remanejamento, como você falou. O que ele fez? Isso no governo, no ministro lá do Mandetta, hein? Ele tirou parte, 5 bilhões, da atenção básica e da média e alta complexidade, que já estava comprometido, e remanejou para o coronavírus. Uma verdadeira vergonha, porque, na realidade, você está tirando de serviços onde que você vai enfrentar o coronavírus é na atenção básica, você vai enfrentar, enfim, né? Então, ele fez esse remanejamento. Bem, e aí as outras medidas, né, foram medidas provisórias que foram alocando recursos, que chegaram nesses 35 bilhões, mas que, na realidade, só usaram até agora 10 bilhões. Então, tá para inglês ver, tá lá, né? E que, na realidade, são medidas provisórias para o orçamento. Não confunda quando eu disse que o capital privado, hoje, o grande locus de atuação para ele é na atenção básica. Mas o Ministério, quando eu disse que soltou uma medida provisória para criar uma agência nacional de desenvolvimento da atenção primária, quando criou uma carteira de serviços para atendimento, quando o ano passado aprovou uma alocação de recursos que entrou em curso este ano, que é uma verdadeira vergonha. Atenção, rede nacional, YouTube, atenção para isso. O modelo de alocação para atenção primária, criado pelo secretário que saiu, ainda bem que saiu, mas também saiu, entrou pior, quer dizer, mas não vou aqui entrar, né? Ele criou uma alocação que o recurso do Ministério é passado para atenção primária
mediante cadastramento das pessoas mais pobres. E, portanto, deixou de ter o financiamento que tínhamos até então com o PAB fixo, né, que era um recurso que era repassado em bloco para a totalidade do município, entendendo aí que esse recurso iria ser utilizado para o SUS municipal, para o conjunto da sociedade no município. Portanto, não. Eles mudaram a lógica e passaram pela lógica de que tem que cadastrar, e o cadastramento de pessoas mais pobres, que recebem Bolsa Família, até 2 salários de benefício previdenciário, não é isso? E BPC. Isso significa o quê, Nadiatia? Significa que esse mecanismo, que entrou em vigor este ano, está criando o que nós chamamos de neoseletividade. Por quê? Porque está forçando a unidade básica de saúde a sair que nem louca, cadastrar os mais pobres. Não que ela vá deixar de atender todos, porque é universal. Só que, na prática, nós estamos num capitalismo. Hello! Quem manda é o dinheiro. Então, na realidade, quando você recebe, o recurso que vem é para você dar vazão a um cadastramento de pessoas mais pobres, é claro que começa a seletividade para os mais pobres, em detrimento de políticas no conjunto do atendimento. Porque o secretário municipal, eu conheço vários, já tive com vários. Na prática, e sobretudo quando ele é imposto pelo prefeito, o prefeito fica lá, eu quero é recurso, eu quero é recurso. Então, a lógica do recurso no capitalismo é que comanda. Então, isso daí foi uma medida de desfigurar o SUS. Olha o bypass que estão fazendo. Sem mexer no SUS na Constituição, mas por uma portaria, você está, pela forma de alocação, você está desfigurando e fortalecendo a neoseletividade. Acabar com a política integral, porque também essa portaria acabou com o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde Integral, acabar com esse atendimento integral. Então, né, veja, e criar lógica, né, por captação. É a equipe desse ministro, que é do governo Bolsonaro, que saiu, que estava junto com o Mandetta, né, que era o secretário de Atenção Primária, né, eu espero que agora esteja longe do Sistema Único de Saúde, porque foi secretário municipal, eu conheço muito bem, mas na realidade fez um desserviço, porque eles já saíram. Nós estamos em plena pandemia e a atenção básica está agora sendo financiada por essa forma de critério que ainda nem acabou, porque um dos critérios é o desempenho. E o desempenho vai ter que ser ainda acertado os indicadores. Eu não vou me alongar nisso aqui. Eu tenho até um artigo que a gente escreve, não só eu, como pessoas como Lígia Giovanella, professora da atenção primária, que discute da rede de atenção primária, que a gente vinha denunciando. E, na realidade, ao criar a carteira de serviços, os procedimentos da atenção básica serão todos eles taxados. Só pode atender isso. Se não for isso, não atende. Então, veja vocês, é a lógica de desfigurar e derrotar o SUS antes da pandemia, né? Então, veja como nós vamos sair melhor, Matias, dessa pandemia. Como nós vamos sair, Remy, por uma luta, dizendo que nós teremos um SUS, mas um SUS novo só vem com uma nova sociedade. Me perdoem a todos, mas agora a luta é a questão, que é o momento de a gente mostrar o quanto que o capitalismo está nos desfigurando a vida, a barbárie, o surto, né? Então, veja vocês, aqui sem falar sobre outros aspectos, o quanto está levando ao crescimento das doenças mentais, das pessoas que, inclusive, aqueles que podem se isolar, os que gostariam de se isolar, mas não podem, porque as empresas obrigam, a parte da periferia preta, periférica, nas grandes cidades, né, na realidade, está tendo doenças mentais, porque dá num quadro que está sofrendo. Então, esta sociedade não vai suportar um sistema único da maneira como nós queremos, é só uma nova sociedade. Professor, então, o senhor acha o quê? Que agora a gente faz a revolução e tem um novo modo de produção? Não. O que eu penso é que a luta vai nos mostrar cada vez mais forte que nós, para ter um sistema único de saúde como assim desenhamos, será necessária uma nova sociedade. A luta da saúde não é isolada. E essa nova sociedade é uma sociedade anticapitalista. Eu tenho claro para mim que é um socialismo. Mas uns vão falar, mas o socialismo... Não existiu socialismo, pessoal, até hoje, no mundo. O que foi a União Soviética não foi socialista. Não vou entrar nessa discussão aqui agora. Tá certo? Nós teremos uma sociedade onde que o homem não seja expropriado pelo outro homem, onde haja uma emancipação. E a saúde tem um papel nisso. De uma saúde emancipada significa agora, aproveitando a pandemia, nós temos força, e os jovens, com essa... né? Olha, eu vou dizer o seguinte a vocês, eu estou muito animado. Eu, nessa pandemia, André, Gabriela, li um livro
eu já tenho falado isso em várias lives, vou dizer aqui também. O livro que chama Notícias em Lugar Nenhum, um livro do William Morris, que é um romance que ele escreveu no final do século XIX, e que ele projeta uma sociedade comunista em 2121, tá? Ele escreveu no final do século XIX. Então, Notícias de Lugar Nenhum, pela editora Perseu Abramo e Expressão Popular. E ele vai contando, no mundo, sobretudo, do socialismo, onde nós vamos ter, sobretudo, a ideia, não da exploração do homem sobre o homem, nós não vamos ter a diferença de um trabalho criativo, um trabalho intelectual, de um trabalho manual, um trabalho, sobretudo, um trabalho de prazer, uma sociedade onde não tem sinal de representante representado. Para com essa democracia burguesa que ela está carcomida. Nós é uma democracia direta, social, né? Enfim, eu ficaria aqui contando esse livro, é muito bacana, eu sugiro a todos aí que possam ter, para ajudar a nossa saúde, para que a gente possa ter saúde nesse isolamento. Cuidem-se e vamos sair com muita luta, mas o jovem pode sair na frente, porque esse é o nosso exército. E eu estou vendo o Matias já se organizando com a turma aí. Bem, por isso que eu dialoguei com o Hernani e por isso que eu penso que nós temos que ter essa clareza. Agora, vamos construindo para e passo. Não é isso? Por isso, no meu O Que Fazer Aqui, nós falamos de algumas questões. Né? E, nós só vamos fazer isso se a classe trabalhadora que trabalha no SUS, principalmente, ela começa a fazer as manifestações e prolifera o que ela tem feito, da ausência de equipamentos, de respiradores, colocando, porque eles estão sofrendo, estão na ponta, não é isso? E mostrando descaso. E vai ser pela saúde, hein? Quem sabe, pelos trabalhadores da saúde, que nós vamos ganhar o conjunto da classe trabalhadora. Aí já era demais, né, Hernani? Aí já era ter muita utopia. Mas, enfim, eu vou torcer para isso. Tenho uns 5 minutos ainda, um pouquinho aí, se quiserem. Algumas perguntas finais, uma palavra final, mas eu acho que já está por aqui. Temos ainda perguntas, mas não sei como é que está seu tempo, se daria para você responder, né? Tem Fabiana Turino. Pode fazer. Faz a pergunta, aí eu faço um fechamento. Pronto, eu vou fazer o da Fabiana Turino, né? Ela fez uma outra live, me deram 10 perguntas e disse, você tem 5 minutos para responder. Não tem problema. Ela faz assim, visto que o SUS financia mais o setor privado em detrimento do setor público, e sabemos que as OS são as principais instituições privadas com o objetivo de dragar os recursos públicos atualmente, acho que ela está fazendo uma crítica, né? Isso, como efetivamente, visto que o SUS financia mais o privado em relação ao público e as OS são as principais dragas de recursos públicos atualmente, ela agradece aí o comentário sobre isso. Como é que lidar com relação a essa situação, né? Dessa necessidade de financiamento e de ter essa situação das OS, que na avaliação dela, e eu acho que de todos nós aqui, causam grandes problemas ao Sistema Único de Saúde. Como é que você comentaria isso? Não sei se tem alguma outra. Diga. Ela coloca essa questão de... Eu acho que ficou... que ela faz o comentário também, né, no YouTube. O quadro do subfinanciamento do SUS que permeia o sistema desde a sua criação. Como o aumento dos recursos financeiros para o SUS, de fato, irá financiá-lo? Acho que é mais ou menos isso, assim, né? Já que vai tudo para as OS, que a gente vem vendo aí, né, há algum tempo isso, inclusive. E além disso, aqui tem o Diógenes que colocou, né, o que está no nosso curso, que ele falou assim, como a pandemia pode auxiliar a narrativa neoliberal de que a privatização do SUS é algo benéfico para o povo brasileiro. E eu acho que tinha o Tiago, né, que queria fazer uma pergunta. Então é verdade também. O Tiago perguntou quais seriam boas alternativas para melhorar o financiamento do SUS sem ter uma grande dependência política. Isso. Eita, difícil, assim. E tem o Everaldo também. O financiamento privado do SUS é uma boa saída para a falta de recursos? Eita, lasqueira, vamos lá. Aí você tem, na verdade, né? 2 minutos, se você for sair às 19. E aí a gente... Como é o nome da primeira que vocês me falaram das OS? Como é o nome dela? Torino, né?
Fabiana Turinho, da UF, do doutorado lá do PPGASP da UF também. Fabiana, e o último do financiamento privado, isso é uma boa saída? É o deixa eu ver. Não, é o Everaldo. Everaldo, tá bom. Ok, então vamos lá. Bom, Fabiana, não, é ótima essa pergunta, né, o problema das OS, né? Bom, como todos vocês sabem, desde São Paulo foi o estado que deflagrou essas OS para o Brasil inteiro, né? Desde o governo Covas, a lei 1998. Então, e essa a lei que foi abrindo para as OS, ela combina com parte das políticas neoliberais com a famosa lei de responsabilidade fiscal, que foi criada nos anos de 2000 no governo Fernando Henrique. E lá nessa lei de responsabilidade fiscal, no artigo 18, né, diz que o poder público não pode gastar com o pessoal que ultrapasse o percentual da receita corrente líquida, né, do governo. E como a área da saúde se faz com o pessoal, e a educação também, e o número de recursos humanos é muito alto, então, no fundo, é claro que a saúde e a educação passavam. Então, a maneira para se lidar com isso, frente a uma lei de responsabilidade fiscal, que, diga-se de passagem, todos nós sabemos, é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem no bojo das políticas neoliberais, né, com a força desse Estado capitalista e desse capital que faz se apropriar dos recursos públicos para o interesse do pagamento das dívidas de todos entes, então vai restringindo as despesas. E foi restringir todas as despesas, inclusive da saúde e educação. Essa LRF que acabou abrindo a porteira para a ideia da contratação de OS, porque, ora, o percentual que eu passo para uma OS em um contrato de gestão com ela, então a OS vai contratar o pessoal, como você sabe, e, portanto, isso não entra para o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, praticamente a LRF combinou com a lógica das OS. Isso se espalhou no Brasil, como você mesmo disse, né? Não sei se você usou esse termo, você disse que bragava os recursos, né? Eu entendi que era uma praga, né? Eu diria que as OS são uma praga no SUS, e até o dia de hoje, né? São modelos privatizantes de gestão. Esse debate é um debate extenso, já ouvi de muita gente, diz, mas tem OS que funciona, tem OS que não. A questão não é a OS funciona ou não funciona. Se nós queremos construir um sistema único, público, né, de relevância pública, né, de qualidade, estatal, jamais, né, nós poderíamos ter deixado naquele momento, e nós lutamos muito, teve ação de direta inconstitucionalidade às OS, mas no final não foi considerada. Então, nós temos um problema muito sério, sim, com as OS, né? Então, na realidade, é uma desfiguração, a meu juízo, do SUS, né? Um desfiguramento do SUS. Eu estou inventando palavras de cansado já, né? Então, eu diria que naquele meu o que fazer, é que eu não listei todos os que fazer, mas está no meu artigo, está nos meus escritos, né? Nós temos que revogar o limite que é dado para as despesas de pessoal, né, na LRF para a área da saúde e educação. Isso é uma luta antiga, de muitas conferências que a gente viu, né, foi lutando, e que ainda precisa estar num quadro desse, onde nós estamos precisando ter mais profissionais e contratar, quer dizer, fica aberto isso, quer dizer, né, cada vez mais fica aberta essa situação de contratos precários, né, porque a gente sabe que as OS também, elas terceirizam, elas quarteirizam. Você sabe disso, tem OS que faz isso, né? Tem OS que virou verdadeira aliança com o capital financeiro. Em São Paulo, uma grande OS é a SPDM, né? Que começa ligada a uma universidade, uma fundação e tal. Hoje ela aplica muito mais na lógica financeira que outra coisa. Então, aqui tem que estar nas nossas medidas, você lembrou bem, Fabiana, tá certo? Nós temos que revogar esse limite, como exemplo. Diógenes, como a pandemia pode facilitar. O Diógenes e o Tiago, no fundo, estão meio aproximados, e até o Everaldo, mas o Everaldo vai falar do financiamento privado. Mas o Diógenes, se eu não me engano, com o Tiago, né? Não, vamos pegar o Diógenes. O Diógenes, me parece que agora é papel muito nosso na nossa luta, deixar muito claro a importância do SUS. Há uma medida emergencial que tem sido discutida, foi aprovada no Congresso, mas ainda não foi no Congresso, foi na Câmara,
está naquela, que é a fila única, né? Sobretudo a estatização dos leitos hospitalares, sobretudo para lidar com a pandemia, não é verdade? Agora é o momento, eu diria o contrário, de mostrar que a iniciativa privada não se interessa em dar a sua parte para enfrentar a pandemia. Logo, no começo da pandemia, o governo aprovou 10 bilhões de reais, a ANS, para os planos de saúde, que, na realidade, não estavam com portas abertas para aceitar, né, paciente Covid. Então, veja, os planos nada têm feito. Há um artigo da professora Lígia Bahia com o Mário Schaeffer que denunciam isso muito fortemente, né? Então, veja, eu acho o contrário. É o momento de a gente explicitar que o capital não está interessado em vida. E o capital na saúde significa planos, né? Ou seja, toda a parte de seguradoras, ou seja, a iniciativa privada, ela não tem esse interesse, né? Então, e agora, veja que aquele ministro que saiu, aquele que durou nem um mês, né, lá do Rio de Janeiro, aquele lá que veio da iniciativa privada também, né, que é o Nelson Teich, né? Ele dizia, claro, ele era contra de fazer a fila única, porque é isso, o capital privado não se interessa por vidas aqui no mundo inteiro. A nossa sorte no Brasil, nós temos o SUS. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, agora as mobilizações antirracistas lá, começaram lá e está aqui também, então nós somos antirracista, juntos, né, a favor do SUS. Lá nos Estados Unidos, um negro, se ele está com problema de saúde e se ele vem da classe popular, na realidade ele tem que pagar para ir para se tratar na unidade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Então, é no momento de pandemia, ao contrário, que a gente deve jogar à frente o papel e a responsabilidade do sistema público de saúde, do nosso sistema único de saúde do SUS. Então, eu diria que não há espaço sequer benéfico para a privatização. Nós vamos olhar, o privado não se interessa por vidas, ele lida com lucro, o Diógenes, isso é muito claro. Tiago, quais as formas, né, de financiamento que não passasse por questões políticas? Querido Tiago, né, qualquer decisão técnica, ela tem que ter uma decisão política. Não existe separação da economia e da política e da economia. Não existe, meu querido. E decisões políticas significam que nós precisamos ter definições de poderes. Quem tem o comando do poder? Infelizmente, nós ainda estamos num capitalismo dependente como o nosso, na América Latina brasileiro, com uma burguesia que só fez contra-reforma, como dizia o Florestan Fernandes, preventiva, sempre para segurar, né, o seu poder, e, portanto, na realidade, nós temos uma democracia débil, uma democracia blindada aos setores populares, como diz o Denier no seu livro, né, lá do Rio de Janeiro, né, e, portanto, essa democracia nossa, burguesa, blindada, ela jamais permite que uma proposta mais de cunho popular vá adiante, porque você vê o Congresso que temos. Portanto, nós temos que fazer pressão no Congresso. Nós temos que fazer pressão, porque nós temos que aprovar isso ainda na nossa democracia burguesa. Na realidade, melhor seria se nós destruíssemos todas essas institucionalidades. Mas não vai ser agora, é isso, né? Nós teremos uma nova sociedade, uma democracia realmente social, como existiu na Comuna de Paris. Foram só 72 dias. Né? Era realmente a democracia onde a classe trabalhadora tinha o poder de voz. Isso é uma nova sociedade. Essa democracia burguesa é democracia. Capitalismo é contra a democracia. Veja o livro da Ellen Wood, publicado em 2013, cientista política norte-americana, pela Boitempo, que chama Capitalismo contra a Democracia. Então, portanto, nós temos que entender que a decisão, não adianta uma decisão técnica, tem que ser política. E em política, nós temos que ter poder no conjunto da classe trabalhadora para implantar isso, para colocar no Congresso. Ora, você viu que partidos, sobretudo o PSOL e movimentos sociais, fizeram um projeto, entraram um projeto popular e entraram com mais de 1.000 assinaturas no Congresso. Você sabe que nós temos a possibilidade nessa democracia burguesa para entrar com um projeto de iniciativa popular, precisa ter 1 milhão de assinaturas. O pessoal, junto com vários coletivos, conseguiram movimentos, o MTST, o MST, conseguiram entrar e pedir o impeachment do Bolsonaro, está no Congresso. Tem 30 pedidos de impeachment, mas não tem nenhum que tenha um conjunto da força política de assinaturas como tem esse projeto. O que eu quero dizer a vocês
é que não tem como a gente ter proposta de financiamento que não passe por decisão política, que vai ter que ser aprovado no nosso Congresso, com toda a limitação da democracia burguesa. Tá? Agora, nós precisamos fazer pressão, e por isso é luta popular. E, por último, Everaldo, o financiamento privado, né? Seria alguma coisa importante? Bom, acho que de tudo que eu falei, o que é financiamento privado, Everaldo? Está numa crise econômica tremenda. O capital está tendo suas taxas e está reduzindo. No Brasil, a taxa, eu já disse para vocês aqui, vai chegar a quase 7% a 8% de declínio de negativo. Você acha que o capital privado está interessado em financiar vidas e ajudar o SUS? Veja, o Itaú diz que cedeu, doou, bonito, né? R$1 bilhão para a pandemia, cuja articulação desse recurso está sendo feita por alguns doutos aí, chamados, né? Certo? Ninguém sabe como é que esse recurso está sendo alocado, para onde está, transparência, portanto, a discussão é financiamento público. Você já viu as campanhas? Agora vou dar outro exemplo. Você já viu campanha política? A nossa luta para que seja por meio de financiamento público e não financiamento privado, porque financiamento privado é escuso, tem esses problemas todos, acaba elegendo gente que a gente, né, ligado à bancada do BBB, ligado aos amigos dos milicianos do Bolsonaro, ou seja, chefiados por ele. Não é isso, pessoal? Então, não há como o financiamento privado. Não é momento. País, pelo menos decente, vejo aqui, próximo a nós, a Espanha. A Espanha fez uma luta para a estatização dos leitos, fez uma discussão que valorizou o sistema de saúde espanhol, acabou ganhando força, vindo à frente. Está lá, complicado, mas ganhou. Esse é o papel que nós temos que levar. Não há interesse do capital. O capitalismo é essa barbárie que estamos assistindo. É matança, é morte. Estamos vendo com os negros. E agora nós vamos juntar, que a luta está grande. Porque a discussão aqui da pandemia, a pandemia está mostrando que quem morre mais é preto, na periferia e tal. Portanto, a nossa luta é antifascista, é antirracista e SUS à frente. Com isso, eu termino e diria o seguinte: parabéns ao curso de vocês de saúde coletiva, jovens aí, inspirados por essa aula à distância, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Se deixasse, a gente adentrava aqui, se juntava e vamos juntos, fora Bolsonaro. Um beijo a todos. Professor. Fantástico, muito obrigado mais uma vez por sua lucidez, né? Sua capacidade de comunicação, nos trouxe uma aula e nos deu 4 livros para ler, né? Tem 4 livros para ler. Aí, com muita informação, as mensagens que a gente recebe aqui são as mais, como eu disse, efusivas. Eu tenho certeza que os mais de 80 alunos que estiveram na nossa sala, nessa sala de aula nossa, né? Com mais de 40, chegamos quase 40 pessoas, né, aí no chat do YouTube, com muitas mensagens, gente de outras partes do país, né, particularmente pessoas do Espírito Santo, de Campina Grande, eu vi aqui gente de Campina Grande, né, da UEPB. Então, Atlas, você nos brindou com uma fala fantástica, mostrando várias nuances dessa nossa situação atual, trazendo um SUS vivo, pujante, né, que é um sobrevivente do capitalismo, não sei se a gente pode dizer assim, porque um sistema com essa natureza, sobreviver, né, sobre a égide dessas políticas todas que você falou, e dos governos que você citou, das formas de governar, não falo nem dos governos em si, só das formas de governar, dos períodos todos, da incompreensão da sociedade, né, da mídia, que agora descobriu o SUS, né, esse lugar maravilhoso que ninguém achava que existia, né, mas que a mídia agora coloca isso, e de um conjunto de outros atores que ainda se contrapõem e que também se utilizaram deles historicamente, né? Então, acho que você trouxe para nós informações valiosíssimas, atuais. Eu acho que colocou todos nós a refletir aqui pelas próprias expressões dos alunos. Para nós é uma honra tê-lo, e para mim eu estou muito feliz de estar junto com Gabriela, com o Danilo e com o Hernani,
nessa empreitada nova, que para nós é tudo novo, né? Os tempos de ver as perguntas, a forma de organizar as coisas, aprendendo a mexer com esses instrumentos, que, na verdade, é fruto, que você me falou, do próprio capitalismo, que faz com que a gente se veja nessa situação, mas eu acho que também a gente tem que aproveitar o momento e dar às pessoas a condição de ouvir as coisas diferentes, né? Ou ouvir o contraditório, ou ouvir uma mensagem de resistência, porque eu acho que você traz isso com muita força, nos convidando a lutar juntos, estimulando a juventude, concordo com você, acho que esse é um caminho que o país tem que trilhar, os jovens se qualificando, tendo uma leitura crítica da real situação do Brasil, podendo ter contato com informações que estão para além da mídia paga, né? E lutando contra esse conservadorismo que está encarnado na figura de um governo que tem à frente um presidente que efetivamente escolheu o caminho da necropolítica como caminho de construção de uma sociedade que não é uma sociedade justa. E eu acho que a gente tem que ter essa postura como docentes, como pesquisadores, de nos posicionarmos frontalmente contra isso, né? Porque nós estamos, na verdade, numa disputa dura e injusta, né? E se a gente não tiver a condição de utilizar esse espaço para debater, nós estamos perdidos. Que a pandemia nos propicie a condição de, o tempo que tivermos, e que não é pouco, façamos isso para refletir e, junto com tantos outros, seja aqui na Paraíba, seja no Brasil ou no mundo, a gente cria uma grande aliança em defesa da vida, que eu acho que é isso que a Marcha pela Vida hoje colocou abertamente, e que essa marcha não é a marcha do dia 9, é a marcha de todos os dias de nossa vida. É isso, agradeço a você e passo para os colegas aí fazerem os seus cumprimentos. Um abraço ao Danilo, ao André, ao Hernani, a Gabriela, vocês estão de parabéns. Um abraço, vamos à luta! Eu coloquei aqui, só quero falar isso, obrigada. Eu acho que essa fala de aliar, a gente tem que procurar o nosso espaço de luta, né? Movimentos sociais, movimento estudantil, principalmente, eu acho que nós temos a maioria aqui estudante, temos que ocupar esses espaços, porque só assim a gente consegue fortalecer o que a gente tanto defende, né? Então, vamos à luta. Muito obrigada, Átila, foi ótimo.